É isso aí, gente, turma do Terra, sejam bem-vindos também aqui novamente para essa super palestra que a gente vai ter agora para fechar esse segundo dia. Gente, que incrível, né? Poder trazer uma pessoa como essa para fechar esse ciclo de palestras, de conteúdos tão legais que a gente teve no segundo dia. Tem mais dias pela frente, aí, mas hoje, especialmente aqui, né, acho que vai ser uma forma incrível de encerrar esse dia. Né, eu vou ler para não errar, porque a gente vai ter agora uma entrevista com o Cacá Bueno. Simplesmente o Cacá Bueno está aqui no Expo Digitalks 2021. Ele que é, né, o maior vencedor do atual grid da Stock Car, né, em títulos, vitórias e também pole positions. Olha que loucura. Eu sou um fanzaço de corrida. Eu assisto Fórmula 1, assisto Stock Car, então eu estou bem feliz aqui, vou ouvir atentamente. Ele também é campeão sul-americano de superturismo e tem, enfim, muitos títulos aí na carreira. E para fazer essa conversa, trocar esse papo com o Cacá Bueno aqui, a gente vai ter uma entrevistadora, né, uma pessoa que vai conduzir com ele essa conversa, que é a Tiane Herculano, que é CMO do iCarros. É isso aí. Tiane, Cacá, pô, que demais. Sejam bem-vindos aqui. Olha que legal ver o Cacá. E aí, Cacá, tudo bem? Bom demais. Tudo bom, demais, Ramon? gente. Obrigado pela presença. Ótimo papo para vocês. Obrigada, Ramon. Bom, Cacá, o Ramon já te introduziu, né? Para quem, na realidade, não te conhecia ainda, é um currículo pequeno, né? Poucas vitórias na carreira, é isso? Tem bastante, graças a Deus tem bastante coisa, alguns aqui atrás, né? Guarda aqui na parede de casa alguns momentos importantes, tem alguns ali, o que tem aqui? Tem troféu de Stock Car, tem de carro elétrico, tem um pouquinho de tudo aqui na parede de casa, graças a Deus aí, ainda muito motivado, com muita energia para os novos desafios que vêm, mas graças a Deus com muito sucesso aí no que passou também, e sou eu que estou feliz para falar para tanta gente boa, um público diferente, né, um novo mundo que a gente vem se acostumando aí nos últimos anos a ter mais contato, utilizando outras ferramentas. Ele brincou aí que ele está sem roupa para esse momento, eu também estou sem roupa para esse momento, geralmente eu estou de capacete, macacão, agora não, estou aqui em casa no ar-condicionado, então em um ambiente um pouquinho diferente. Que bacana. Cacá, a gente separou aqui algumas perguntas para entender aí como a sua vida de piloto, o que você tem para ensinar para a gente que está no mundo aí de negócios. Então a ideia é a gente bater aqui um papo, tá? Vamos lá, no que eu puder ajudar. Bacana. Bom, o Ramon já tinha dito, você é o maior vencedor da Stock Car em atividade. E uma dúvida que eu acho que muita gente tem é como você consegue se manter motivado ao longo dos anos e como que você mantém uma equipe motivada a trabalhar junto com você para as próximas vitórias. Bom, primeiro você falou de negócio, né? Então, assim, primeiro é entender que um piloto também ele é uma marca, ele é uma marca que se mistura com outras, né? Os patrocinadores, os apoiadores, a gente acaba tendo aí sim construindo uma história e gerando um valor de marca para poder estar nesse momento falando com todo mundo aí. Então, todos bem-vindos. Eu sei que está um dia longo, encerrando um dia aqui, responsabilidade em encerrar um dia. E assim como qualquer marca, a gente quer liderança. A gente quer liderança de mercado, a gente quer ser protagonista da história, a gente quer ser referência. Eu acho que ninguém monta uma marca para, não, eu vou montar aqui para ser pequenininho e tal. Às vezes sim, mas tem objetivos muito claros. Então, primeiro, como é que se mantém motivado? Você me conhece bem, você sabe que o que mais me motiva, e talvez eu surpreenda a galera falando isso, são as derrotas. Como eu odeio perder. Eu não gosto de perder, e isso me mantém focado, aprendendo com a janela aberta para novas informações, para um novo mundo que sempre se transforma, para novas gerações que vêm surgindo. Eu nunca me contentei com derrotas, eu sempre tratei de aprender e trabalhar para ser o melhor possível no que eu faço. E como eu falei, muita gente fala assim, nossa, mas esses caras estão tão bravos, estão tão competitivos. O mercado todo é competitivo, o mercado de negócios é competitivo, a gente está sempre competindo. Mal ou bem, a gente quer andar a par de outros negócios, a par de outros pilotos ou categorias, mas a gente sabe que a vitória de um é a derrota do outro. Isso não tem como. A gente passa a vida inteira, né, quem está escutando, e você sabe disso, brigando por aquele share, né? Vocês estão sempre querendo, e para pegar um share, tá abocanhando do outro, não tem jeito. Então, cada vitória que a gente bota ali no currículo é uma derrota a mais para o outro, né? E as derrotas motivam demais,
Porque no nosso negócio, aí eu vou, né, trazer para o meu lado, o nosso negócio ele é muito complicado em termos de motivação. Não existe nenhum piloto, por mais bem sucedido que ele tenha, que tenha mais vitórias do que derrotas. A gente, ao longo da nossa carreira, a gente não é que aprende, a gente convive demais com a derrota, né? É um pouco, vamos plagiar grandes mestres, é um pouco que eu vi o documentário do Michael Jordan, e ele contando quantas vezes ele teve a bola decisiva do jogo e errou. Todo mundo mostra que ele acertou, mas ele errou muito mais até do que acertou, e por aí vai. E no automobilismo é a mesma coisa, você largam 32 pilotos de Stock Car por temporada, a gente tem aí, mesmo contando 2 corridas por evento, a gente tem 24 corridas. Se cada um ganhar uma, a gente sabe que pelo menos 8 não vão ganhar nada. A gente já começa sabendo, ó, no mínimo 8 pilotos não vão ganhar nada neste ano. E muitas vezes o campeão da temporada sai com uma vitória. Ou seja, o cara que perdeu 23 vezes e ganhou apenas uma, ele foi o campeão no final do ano. Ele foi o melhor de todos no final do ano. Só ver como é que são números que a gente lida demais com a derrota. E esse é o que me motiva. Tá sempre em busca do primeiro lugar. E eu acho que é isso que motiva o time, entrando na segunda parte da resposta, deixando muito claro quais são os nossos objetivos. A verdade, eu costumo dizer que a verdade vende. Então, na hora que você monta um time e que você deixa muito claro quais são os objetivos e onde a gente quer chegar, nada disso surpreende. Ou seja, no final do ano, quando a gente refaz todo um plano e não conta mais com alguns colaboradores ou que muda a rota, porque os objetivos não chegaram nem perto de serem cumpridos, ou quando a gente continua numa rota, por mais que outros lá do mundo exterior falem, mas não teve tanto sucesso. Não, a gente traçou um objetivo muito claro para essa temporada, a gente cumpriu, agora a gente vai fazer novas metas, novos objetivos, e deixar isso muito claro para o seu time, o torna um time confortável, sabendo de sua responsabilidade. Não confortável acomodado, mas olha, eu tenho aqui para cumprir, eu tenho essa meta para fazer. E aí eu costumo até falar em algumas palestras que eu dou, e eu acho que isso tem sido um pouco mantra do meu negócio em si, ao longo da minha carreira. Eu trabalhei com muita gente boa, mas muita gente boa mesmo. Mas não adianta trazer pessoas extremamente competentes se elas não sonharem o mesmo sonho que você. Então, acho que o grande desafio para manter uma equipe motivada é fazer todo mundo sonhar o mesmo sonho. Eu posso ir lá no melhor engenheiro, no melhor mecânico, no melhor patrocinador, mas se cada um tem um objetivo, se cada um tem um sonho, e o meu também é diferente deles, não vai dar certo. Porque cada um vai puxar a corda para um lado e as coisas não vão dar certo. Então, ter um time muito forte, logicamente, é a base número 1. Mas a partir daí, que todos eles sonham o mesmo sonho que você, eu acho que esse é o fundamental para manter o time bem motivado. Nossa, muito legal, Kaká. Acho que assim, dá para tirar aí vários ensinamentos do que a gente pode usar no nosso dia na empresa. Assim. E eu não quis ser longo, né? A gente consegue exemplificar com várias corridas, ou vários campeonatos, ou várias histórias, muitas delas o Icarros esteve comigo perto, e que a gente poderia passar tempos mostrando exatamente como é isso, né? O porquê que aconteceu cada derrota e por que aconteceu cada vitória. E isso é igual um produto na prateleira, tá, gente? Cada vez que a gente sobe no troféu, é porque a gente conseguiu vender, envelopar e vender bem aquele produto. Que bacana, que bacana. Kaká, você é um dos pilotos mais populares da Stock Car, assim, a gente chega num final de semana de corrida, né, pré-pandemia, box lotado, todo mundo lá para te visitar, né, então tem essa energia do público, essa vontade das pessoas, você vê o pessoal fazendo fila, quantas vezes eu já não vi isso, pessoal tirando, leva a criança para te ver, enfim, para autografar. Me fala aí, nesse tempo aí de pandemia, que os boxes, que as arquibancadas estão fechadas, os boxes estão fechados, como que você está sentindo falta dessa energia? Muito, né, Ti? Porque a gente, por mais que a gente se reinvente, talvez a palavra da moda seja reinventar, e obviamente os pilotos passaram a ser personalidades multiplataforma, não tem como ser, a base do automobilismo sempre foi muito a relação da experiência, do contato, das ativações, das campanhas dos patrocinadores de incentivo, das premiações dessas campanhas fazerem parte de viagens, de eventos, de estar num final de semana de corrida. Então, um piloto não só fez parte ali do material de PDV ou de uma campanha publicitária, essa parte de imagem, mas a parte da experiência em si da competição,
o público sempre foi muito presente, principalmente no Brasil, um apaixonado, não só por futebol, que é o nosso esporte número 1, mas apaixonado pela história do automobilismo. Todo mundo conhece exatamente os campeões de Fórmula 1, as histórias de cada brasileiro de sucesso no exterior e mesmo dentro da Stock Car. Então, a gente sente falta, a gente mudou um pouco a maneira de tratar, a gente aprende muito bem isso. Eu até falei recentemente numa entrevista, uma frase que eu escutei até do Giulianelli, que hoje é lá o CEO da Vicar, que é a detentora dos direitos da Stock Car, e ele me falou isso e entrou na minha cabeça, né? Um pouco diferente do que ele falou, mas eu acho que um piloto que só se preocupa em dirigir um carro de corrida, ele acaba sendo um cara, o Uber de 250 km por hora. Ele vai estar correndo, ele até leva você com ele, pela transmissão, mas simplesmente isso, né? Ele acaba te impactando muito pouco. Então, a gente nesse novo mundo teve que aprender algumas coisas, talvez à força, que é produzir conteúdo, fazer muitas campanhas, várias interações como essa que a gente está fazendo hoje. Se a gente não está conseguindo trazer o público para o autódromo, o desafio de levar o autódromo até o público. Obviamente, a gente não vai cumprir 100% da experiência. A gente não acredita nisso no automobilismo como o novo normal, né? Uma palavra péssima que eu acho, mas a gente está doido para que acabe a pandemia e que a gente possa voltar a fazer realmente o que o automobilismo tem de bom a oferecer nesse sentido. A gente teve experiências maravilhosas, como levar 20 pessoas a Mônaco e as pessoas poderem viajar com o piloto, conhecer o circuito de Mônaco, ficar num grande hotel, jantar com os pilotos, ir no camarote de barco, sentar no camarote, ver a corrida, o piloto ganhar, no caso era eu lá, mas o piloto ganhar, banho de champanhe e tal, andar na pista. E isso não estava no pacote, hein? Isso não estava no pacote. A vitória não estava no pacote, foi um bônus, né? A vitória a gente nunca pode garantir, né? E teve várias corridas que a gente ganhou, outras não, mas todo esse pacote, quantas pessoas foram para Hong Kong, criar experiências através do esporte motor, isso a gente só vai poder fazer depois realmente que acabar a pandemia. Eu posso fazer um streaming, eu posso botar minha câmera on-board à disposição, eu posso mandar um brinde, mandar mensagens personalizadas, e tem que tem que virar multiplataforma, mas as experiências a gente está doido para que a pandemia realmente acabe e que a gente possa retomar esse outro lado positivo do motorsport, que é o cara sair de casa, levar a família, tirar uma foto, e não é o meu Instagram. É ele postar no Instagram dele que ele estava lá, e ele tem 500 seguidores, outro tem 2.000, outro tem 10.000, e eles vão replicando aquela experiência com emoção no momento que eles estão lá e passar uma tarde agradável no autódromo, como é na praia, como é num parque, como é no campo, eles estarem lá no autódromo perto de um carro de corrida. Que bacana. E, Cacá, tem uma coisa no esporte automotor que eu acho que é muito bacana e que tem um paralelo aqui, que é a nossa próxima pergunta, imprevisto e situações inesperadas. Isso daí, assim, ainda não vi uma corrida que tudo acontecesse exatamente igual ao que a gente planejou, né? Não tem. E como que preparação é feita para quem trabalha com o inesperado? Né, acho que essa acho que é uma grande dica e uma grande lição que a gente pode aprender também. Como eu falei na primeira pergunta, a gente primeiro a gente perde muito mais do que ganha. Isso ensina. A derrota ensina mais do que a vitória. Então, dentro do nosso plano, né, a gente já sabe e a gente já conversa lá dentro que mudar o plano faz parte do plano, né? É um pouco diferente, às vezes eu falo que o objetivo é muito claro, mas como a gente vai chegar lá, a gente desenha uma rota, desenha um cálculo e já fala assim, mas se chover é isso, se acontecer isso é isso, se furar um pneu é isso, se quebrar é aquilo, se sair de frente é esse. Então a gente já vem com vários remédios, digamos assim, para cada enfermidade. Então já chega com um desenho de casa em que, olha, gente, o plano foi feito esse, a gente ficou agora, entre uma etapa e outra, foi a pausa mais longa da Stock Car, ela ainda tem 3 semanas para voltar, são 40 dias entre uma etapa e outra, a gente foi bem em Curitiba e fica ansioso para chegar próximo, então tem 40 dias de trabalho, de estudo, quem não acompanha nas redes sociais, depois pode ir lá com a Acabando Racing, eu vou estar mostrando, quinta-feira eu vou estar competindo em outra categoria, mas vou estar mostrando a oficina de Stock Car, o carro está indo ao dinamômetro na sexta-feira testar motor, o trabalho não para, o planejamento está sendo feito, mas pode chegar em Goiânia e não tá bom. E a gente tem que saber, olha, pode não tá bom por quais motivos? E a gente tenta estabelecer todos esses motivos
e criar essa rotina de que mudar o plano faz parte do plano. A gente tem um plano inicial, um objetivo muito claro, com uma equipe muito estruturada e desenha várias mini planos de correções de rota para o que for acontecendo. Eu não consigo prever daqui a 3 semanas se vai estar chovendo, ventando, quente, frio. Então, são várias outras mudanças de rota que a gente vai desenhando. E isso, eu acho que você falou mexer nas pequenas coisas e como a gente se prepara para isso. Talvez eu vou dar uma historinha bem rápida, uma história que você conhece, mas talvez nem muita gente, eu pincelar rápido. Era uma corrida que era do milhão, 2012, e naquele ano a corrida do milhão, acho que a maioria das pessoas sabe que a corrida do milhão é uma corrida que o ganhador ganha R$1 milhão e que o segundo lugar não ganha nenhum abraço, porque todo mundo vai abraçar o vencedor. E em 2012 calhou da corrida do milhão ser a última corrida do ano, decidia o campeonato. Eu liderei o campeonato de ponta a ponta, e a gente trabalhou muito bem, eu fiz a pole position, largava na ponta de 2012, mas era muito claro que o grande objetivo não era ganhar a corrida do milhão, e sim ganhar o campeonato. Mas as coisas foram acontecendo, eu podia chegar entre os 5 primeiros para ser campeão, chega no meio da corrida, entra um safety car, inesperado, alguns concorrentes meus, um já tinha parado no box, então ele ganha uma grande vantagem, porque eu ainda ia ter que parar em bandeira verde, eu continuo liderando a corrida, naquele momento entra um segundo safety car, logo na volta seguinte que meus concorrentes pararam. Eu viro o líder da corrida com um grande desafio. Se eu paro no box, eu não chego mais entre os 5. Se eu não paro, acaba o combustível. E naquele momento eu tracei uma estratégia junto com a minha equipe, pelo rádio, contando mililitros de combustível, né, pelo painel. Ele falava, olha, você tem um target, você tem que gastar tanto de combustível por volta, senão você não chega até o final. E vai fazendo isso que você vai andar tantos segundos mais lento, mas eles só vão te alcançar na última volta. E eu tinha que acreditar, porque eu ia tirando o pé, outros pilotos iam me ultrapassando e falaram, olha, quem está te passando vai ficar sem combustível. E a gente foi traçando um plano, né, com muita gente competente, sabendo que era isso. E quem foi me passando, faltando 3 voltas, começaram a parar, começaram a abandonar, faltam 2 voltas, começa a abandonar. Quando pinta na metade da última volta, todo mundo para, só eu que não tinha parado no boxe e estava tentando essa estratégia, só eu fico na pista, primeiro lugar, vitória, corrida do milhão, título, tudo, subo a reta final, com 4, 5 segundos de vantagem para o segundo e o terceiro colocado, que eram caras que vinham me alcançando loucamente e eram quem disputavam o campeonato comigo, e a gente errou por 30 milhas, que depois o pessoal dá uma procurada no Google, essa transmissão que é fantástica, porque o narrador começa a dizer que eu ganhei, só que eu acabo o combustível, chego embalado e passa um de cada lado a 30 metros da linha, e eu perdi a corrida, fui terceiro colocado, mas o fato e por que eu voltei nessa história, que ilustra a pergunta, a gente superou os problemas que aconteceram, cumprimos o objetivo final, que era o título, e quando eu perco a corrida e a imagem da televisão, da Globo, naquele momento, vai para o box, estão todos os mecânicos comemorando. Eu perdi a corrida e está todo mundo comemorando. E naquele momento, mostra muito claro que eu perdi o prêmio do milhão, e aí até vou dizer agora, na verdade o piloto fica com 30%, 70% é dividido entre a equipe, tem mecânicos ali que iam ganhar a premiação maior do que o ano inteiro, do salário do ano inteiro, e resolver muitos problemas para eles, e mesmo assim eles estavam comemorando, porque eu acho que aí a gente falou tudo das 3 perguntas iniciais. Primeiro, eles estavam sonhando o mesmo sonho do que eu. O objetivo era muito claro, que era ganhar o título, não era ganhar aquela corrida. E todo mundo sabia que isso ia trazer uma premiação de continuidade do trabalho, porque a gente foi o melhor de uma temporada. Então, na hora que corta, e quando eu chego no boxe rebocado pelo carro de resgate, todo mundo vai me abraçar, todo mundo levanta para o alto, eu perdi a corrida, mas ganhei o título, e estava todo mundo feliz, por mais que perderam dinheiro. Então a gente soube lidar com essas dificuldades, alterar o plano, porque faz parte do plano, e construir um time que sonhou junto o mesmo sonho, e por isso a gente foi tão vitorioso naquela temporada. Não é fácil fazer isso todo ano, mas naquela temporada foi um grande exemplo de conseguir superar esses pedras no caminho que acontecem sempre. Que bacana. Não, Cacá, quem não assistiu tem que ir lá no YouTube, procurar essas imagens, porque acho que são, assim, uma das imagens mais icônicas da Stock Car, assim, e do automobilismo brasileiro. Isso. Eles narrando uma vitória que eu não ganhei, porque só depois que ele vê que eu acabei o combustível, o narrador fica meio decepcionado, fica meio com dó, né, que acabou o combustível, mas eu fui campeão, e entra o meu rádio, eles conseguem captar meu rádio, eu comemorando e lamentando para a equipe que perdemos o dinheiro, mas comemorando, e eles comemorando abraçado, é muito legal. Talvez eu falei uma das maiores bobagens da minha vida assim que eu desci do carro, o cara abriu a porta, Cacá, você perdeu a corrida do milhão, e a minha resposta foi, eu falei que dinheiro era papel, o título era história,
e é verdade, eu estou contando isso, 9 anos depois eu estou contando isso aqui, e muita gente que trabalhava comigo naquela época continua trabalhando comigo, a gente marcou a história, escreveu o nome lá e todo mundo continuou tirando aquele prêmio de alguma outra maneira financeiramente, tendo uma longevidade no projeto muito maior. Que bacana. E Cacá, eu também vi uma outra corrida, e essa em loco, que eu acho que foi incrível, como você faz o planejamento para ir correr na Arábia Saudita, no meio do deserto, e chove no final de semana? Chove, cara, e chove. Aquela corrida, nossa, foi um dos resultados que me tirou o título mundial. Naquele ano eu fui vice-campeão, o Gimenez fez uma grande temporada também, mas foram 3 pequenos problemas, né? Eu tive uma batida em Paris que me afetou demais, perdi uma vitória em Hong Kong que eu fiz a pole position, mas aquela da Arábia Saudita, eu liderei os treinos, e poupei pneu, eu fiquei sem treinar no final do treino, a pista tinha muita areia e foi limpando, eu não vou voltar porque a gente só tinha um jogo de pneu, porque eu vou prejudicar demais os treinos e eu vou ficar sem pneu para classificação. E aí choveu tanto no deserto que a classificação foi cancelada por chuva na Arábia Saudita, e eu acabei tendo que largar de trás, porque valeu o tempo do treino e eu não tinha participado do final do treino, perdi ali os momentos finais do treino, e num circuito de rua com o carro elétrico muito difícil de ultrapassar. Aquela primeira temporada não tinha o push, na segunda sim, e aí acabei não conseguindo ultrapassar os meus adversários e fez falta aquela vitória, mas foi um planejamento que era a primeira corrida do primeiro campeonato de carro de turismo elétrico num país que tem a cara do petróleo, e na Arábia Saudita, com toda a dificuldade de logística, com toda a dificuldade, né, você estava lá e a gente ficava preocupado com as mulheres, de como iam ser recebidos naquele país, então era toda uma preparação, foram alguns meses de trabalho para a gente concluir aquele evento na Arábia Saudita, que no final das contas foi um baita sucesso, um evento maravilhoso, teve lá ao mesmo tempo um show de música incrível, que foi o primeiro show pop da história da Arábia Saudita, onde mulheres podiam curtir, escutar música junto com os homens, foi uma coisa emblemática, um pouco curioso, né, muita gente de burca na rua e tal, mas um evento muito legal, de experiência muito legal, para quem estava presente, e de competição também, bem bacana. Foi uma preparação intensa para a gente conseguir botar aquilo de pé. Que bacana. E Cacá, tem um monte de gente aqui assistindo a gente, que eu tenho certeza que tem aquela dúvida, né? Cacá é piloto? O que faz? Como eu consigo ser piloto? Como que é a preparação para ser piloto? E tem alguma coisa que você faz desde o início da carreira que você faz igual? Ou o que mudou? Como que é? Muda, né? Muda, as coisas mudam. Vamos falar primeiro da parte técnica, né? Assim, rapidinho. Eu comecei competindo com um Fiat Uno, pneu de rua, radial, câmbio em H, embreagem, fazendo punta-taco. Quem não sabe, gente, punta-taco é uma técnica que não se utiliza mais, que era como você usava com os 2 pés, usar os 3 pedais ao mesmo tempo e mais a marcha. Então, na hora que você freava, você tinha que reduzir uma marcha, mas você tinha que pisar na embreagem, ao mesmo momento de reduzir uma marcha, tinha que dar com o calcanhar no acelerador para subir o giro, para não quebrar o câmbio. Então, eram outros momentos. Hoje a molecada já vem saindo do kart com câmbio sequencial, tecnologia, aprendendo a mexer naqueles inúmeros botões. Eu comecei a correr de Stock Car, o meu volante tinha um botão, que era o acionamento do rádio para falar com a equipe. Hoje um volante de corrida tem um monte de botão. Então a preparação muda, a gente está sempre aprendendo e evoluindo. A parte física também muda, as exigências de força G, as preparações físicas, psicológica, principalmente mental, concentração. Eu acho que o grande negócio de automobilismo é concentração, é o foco no que você faz. A parte física, ela determina, mas ela não determina a tua velocidade, mas sim a tua resistência para corridas longas, mas sem dúvida nenhuma, a concentração, o foco, ele é fundamental, e isso a gente vai, a cada ano que passa, tendo novos estudos, novas maneiras de se trabalhar. E a outra coisa, eu já falei um pouco, não me alongar muito nas perguntas anteriores, é aprendendo como produzir conteúdo, como ser relevante para a marca. A gente vai mudando um pouco isso. Eu, quando comecei, não tinha internet direito, né? Eu comecei na década de 90, a internet engatinhava, digamos assim, ninguém consumia muito conteúdo assim na internet, um pouco de notícia e tal, mas não tanto conteúdo. Então, não tinha TV a cabo direito, eram 4, 5 canais, o que passava era transmitido, então tinha boa audiência. A gente focava em exposição de marca.
eu tinha que ir lá ganhar a corrida, mostrar minha marca ao vivo na TV aberta, porque a audiência era alta e isso valia fortunas para o patrocinador, porque as marcas sequer tinham outros lugares para anunciar a marca dela. Ela não tinha, né, outras ferramentas, talvez o jornal, um pouco do rádio, mas não tinha outras ferramentas para comunicar o produto dela. Então a gente era extremamente relevante para isso. Eu tenho que ir lá ganhar a corrida. Ponto. E ao longo do tempo, a preparação para um piloto, ela vai mudando. Já desde o começo, os pilotos mais jovens são super engajados em redes sociais, em produção de conteúdo, já montam uma equipe, um aprendizado diferente, e mesmo tecnicamente dentro do carro, ele já tem uma preparação diferente do que a que eu tive, então por isso mesmo a gente também está sempre aprendendo. Muda muito, 10 anos é assim, tá? E daqui a 10 anos o automobilismo vai ser diferente já, tá? Daqui a 10 anos já vai ser um outro automobilismo também. É isso que eu queria saber. O que você imagina para os próximos 10 anos, para o futuro do automobilismo? A gente já vê aí algumas coisas, né? O carro elétrico, você já de futuro já virou até passado, né? 2019 estava você correndo de carro elétrico. O que você imagina para o futuro do automobilismo? A maior implementação de tecnologia e inovação. Ponto. Eu acho que isso para tudo, né? A gente tem que entender, usar a tecnologia a nosso favor. Então, o que você falou, o carro elétrico é uma realidade para o futuro, né? Eu acho que, principalmente, talvez nem toda seja elétrica, mas a matriz vai deixar de ser o carro a combustível fóssil. Eu acredito realmente nisso. O automobilismo tem a tendência de liderar o processo de inovação de tecnologia para os carros de rua. Então, quando você entra no seu carro de rua, que você tem freio ABS, que você tem câmbio automático, que você tem vários elementos no seu carro, eles foram desenvolvidos em competição. A parte aerodinâmica, tanto dos carros hoje implementadas, elas foram aceleradas num processo da década de 70 e 80 dentro dos carros de competição. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente lidera um processo de inovação. Né, algumas categorias mais, como os carros de GT, os carros de protótipo, outras categorias menos, porque são mais focadas no espetáculo, no entretenimento, como a Stock Car, onde utiliza um carro muito potente, mas que a briga continue sendo dos pilotos e não tanto dos carros, digamos assim, e tem categorias elétricas, como a gente participou em 2019 e 2020. Então, inovação e tecnologia para todo tipo de produto. Como implementar, mesmo que você pareça que seu produto não tenha nada a ver com isso, como entregar, ou como comunicar, não só como consumir às vezes, mas de alguma maneira, né, desde que a indústria do alimento incorporou a tecnologia e inovação, fazendo com que surgissem várias companhias que entreguem cada vez, num prazo mais curto, a sua comida em casa. Então, utilizar o automobilismo também vai para esse caminho, né? Como aproximar o público através do digital, e como novas tecnologias vão fazer parte da tecnologia do carro em utilização, do câmbio, do motor, do combustível, do pneu, nem que o motor seja elétrico. Então, eu acho que o futuro é o carro elétrico, e como a gente vai aprender, isso é dos engenheiros, a utilizar a inovação e a tecnologia a nosso favor. Que bacana. Kaká, para finalizar agora um pit stop, hein? Então, respostas super rápidas. Um ídolo. Um ídolo? Ayrton Senna. Mas é super rápido ou pode explicar por que o ídolo também é só? A gente Pode. Cara, o Ayrton, primeiro que é muito claro, né? Porque o Ayrton, primeiro que faz o que eu, né? Faz o que eu faço é demais. Ele fez o que um dia eu gostaria de fazer, porque eu não consigo chegar ao talento do que foi ele. Mas porque não só ele foi o grande ídolo da minha geração, e até de geração mais nova. Meu filho sabe que o Ayrton Senna tem 8 anos de idade. Tem muita gente que não viu o Ayrton Senna correr e fala, meu ídolo, Ayrton Senna. Porque ele impactou uma geração inteira de brasileiros, dando o exemplo de ter o orgulho de ser brasileiro, de representar o nosso país lá fora, mas, sobretudo, de dedicação. Né? Ele se dedicava sem vergonha de estar mostrando os defeitos que ele tinha e se dedicava mais do que todo mundo. Eu costumo dizer que o Ayrton era o Brasil que dava certo. A gente acordava domingo de manhã, esperava o Brasil dar certo, tocar a musiquinha, ele levantar a bandeira, e aí a gente ia para a praia, fazer o churrasco e almoçar com a família. Então, o Ayrton era o Brasil que dava certo todo domingo de manhã, e sem dúvida nenhuma, ainda mais fazendo o esporte que eu faço, o meu grande ídolo é o Ayrton Senna. E com aquela narração longo também, hein? E com aquela narração especial, você esqueceu de falar, né? Foi um pit stop um pouco longo essa primeira pergunta, desculpa. Foi completo, 4 pneus, revisão, um pit stop completo. Uma vitória. Uma vitória? Uma só? Uma.
Rio de Janeiro, 1997, minha primeira vitória de Stock Car, que me comprovou como piloto profissional, me botou no cenário brasileiro. Desculpa, eu não consigo falar uma só. Ganhar em Mônaco em 2019 foi fantástico também. Ganhar em Mônaco é bom até de patinete. Então eu consigo botar essa primeira vitória, o meu título sul-americano em Mar del Plata e a vitória de Mônaco. São 3 vitórias, né, de corridas, inclusive, para mim, emblemáticas, que me fortaleceram como um piloto no Brasil, como um piloto internacional, e o prazer de ganhar em Mônaco. Uma cidade. Rio de Janeiro. Hoje, a minha oficina, a gente mudou, né, falando parte dos novos planos, a gente mudou a oficina para ficar mais perto de patrocinadores e fornecedores, está dentro do Autódromo do Velocitar, lindíssimo lugar, maravilhoso, onde a gente tem competição esse final de semana, de GT, e meus patrocinadores são todos escritórios em São Paulo, mas eu ainda continuo morando no Rio de Janeiro, eu não consigo abandonar essa cidade, eu amo estar aqui, o estilo de vida, e tento passar isso para meus filhos, mas minha esposa está me empurrando, estou cada vez mais perto de São Paulo, mas ainda estou me resistindo um pouquinho mais no Rio de Janeiro. Quais os planos para o futuro? Planos para o futuro, continuar sendo competitivo, continuar sendo referência. Quando as pessoas pensam em motorsport, possam lembrar do meu nome. É óbvio que a gente tem vários outros pilotos extremamente referência no Brasil, como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Ricardo Zonta, Tony Canaan, Nelsinho Piquet, cara, uma lista enorme de gente, mas que o meu nome continue sendo referência de motorsport, de trabalho, de dedicação, de amor ao que faz. Então, sem dúvida nenhuma, esse é mais do que ganhar título, mas obviamente quero ganhar alguns títulos, me manter na ativa e viver do motorsport para sempre. Então, o futuro é esse, mas o futuro a curto prazo é Stock Car, é GT, é Porsche Cup, alguns projetos internacionais que possam voltar a surgir, talvez para 2023, não 2022, mas continuar sendo competitivo pelo menos por mais 5 anos. Esse é um prazo que eu me dei aí, particular, de estar... O Rubinho tem 4 anos a mais do que eu e continua extremamente competitivo e ainda correndo. Então, falei, o dia que ele parar, eu ainda corro mais 4 anos. Eu falei, o Rubinho não para não, anda um pouquinho mais. E uma frase para encerrar, Kaká. Uma frase? Vamos lá, então vou plagiar o Fangio, Juan Manuel Fangio. Tem um documentário maravilhoso do Fangio, quem não viu. O Fangio, me contaram que era meu ídolo, eu falei que era o Ayrton. O ídolo do Ayrton era o Fangio, tá? Um argentino que ganhou 5 títulos mundiais de Fórmula 1. E trate sempre de ser o melhor, sem nunca acreditar que seja o melhor. Eu acho que essa é uma grande frase que o Fangio falava e ensina bastante. Que bacana. Obrigada, Kaká. Eu vi no chat aqui que tem mais perguntas lá da galera. Aí tem... Vamos chamar o Ramon. Ramon, dá tempo de perguntar? Dá tempo olá! Oi, gente! Vocês agora é o Tom e Bela, tudo bem com vocês? Oi, tudo bom, Bela. gente? Sejam bem-vindos, viu? Como vão? Tudo bem? Bela chará da minha filha é Bela. Que legal, então não tem como esquecer. Prazer, Kaká, como vai? Vamos lá, chegou pergunta sim para vocês e a gente vai passar essas perguntas. Quero que o Kaká sinta-se à vontade e responda o pessoal. Pode ser, Kaká? Primeiro, eu não posso ficar muito à vontade, não. Se eu ficar muito à vontade, eu aprendi em casa a falar demais, assim. Aí a gente vai estendendo, isso aqui vai longe. Chega! A gente vai te dando tempo, a gente te controla, Kaká, fica tranquilo. Vamos lá, faça a pergunta da Andressa. A primeira é a pergunta da Andressa. Ela pergunta o seguinte: como percebe a importância da comunicação na sua vida e na sua carreira, Kaká? Eu tive um bom professor, né? Aprendi em casa com meu pai, e ele sempre deixou muito claro isso, que um dos fatores fundamentais para o sucesso da minha carreira, obviamente, era pilotar bem, mas era... transmitir bem o que eu estou fazendo. Não adianta nada eu fazer muito bem o que eu faço e que as pessoas não tenham a percepção disso, que as pessoas não conheçam o seu trabalho ou que elas não tenham acesso ao que você está fazendo bem. Se fosse isso, a gente ia todo mundo correr de kart indoor com os amigos e não transmitia nada. Então, a importância de lidar bem com o público, mesmo não agradando todo mundo e sabendo que é esporte. Então, eu aprendi muito com futebol, ele usava o exemplo de futebol para me explicar isso. E eu sou fluminense, graças a Deus ganhamos uma ontem passando sufoco, mas não dá para imaginar um Fla-Flu e eu sendo fluminense que a torcida do Flamengo vai me aplaudir ou vai torcer por mim. Eles vão vaiar, eles vão xingar, eles vão provocar, porque é parte do jogo. Então, aprender que isso faz parte do jogo, mas manter uma boa relação com os torcedores, que um dia é contra, um dia vai ser a favor. Então, falar muito bem com a imprensa,
e lidar muito bem com o público. Com o público, eu acho que eu aprendi mais cedo. Com a imprensa, eu demorei um pouco mais. Falei muita bobagem no começo da carreira, mas depois eu acabei conseguindo me expressar melhor e tentar isso, levar a maior quantidade de pessoas possíveis um pouquinho do nosso trabalho. Então, a comunicação é fundamental. Eu acho que é o exercício número 1. Eu acho que quem não fala bem, todo piloto que não fala bem, atleta que não fala bem, deveria passar por um media training, deveria ter alguém que ajudasse ele, porque falar bem faz muito parte do nosso negócio. Nosso negócio não é só jogar bola, não é só correr, não é só fazer o atletismo. Nosso negócio é um todo, né? Um ecossistema inteiro. E para o sucesso da vida de uma pessoa como um todo, né? Se você é casado, você é pai também, se você não souber se comunicar, não tem. Se você não comunicar com seu filho, né? Ele não vai saber nem jantar, né? Ele não vai comer só o que ele quer, entendeu? Se deixar meu filho, ele come hambúrguer todo dia. Então você tem que saber se comunicar desde o contato da tua família até o seu próprio negócio. É isso aí. Ô, Cacá, chegou mais uma pergunta. Quem mandou foi o Lucas. E ele pergunta para você o seguinte: sistemas automáticos, inteligência artificial e tudo isso cada vez mais auxilia os pilotos. Isso não acaba diminuindo a competitividade e o skill dos pilotos? Não. É uma pergunta boa, tá? É uma pergunta boa, mas desculpa o nome quem perguntou. Primeiro a Andressa, oi, desculpa, não te dei oi. A primeira foi a Andressa e agora quem pergunta é o Lucas. Lucas. Cara, Lucas, não, obviamente não. Se você pegar uma imagem de Ayrton Senna na década de 80, em Mônaco, tem uma volta dele fantástica, com uma câmera on-board que trepida tudo, e ele tira a mão do volante e tal. Tem uma dificuldade, lógico, de um skill de controle da máquina, mas numa velocidade muito menor do que é hoje, com tempos de reações mais lentos. Você freava a 100, 150 metros da curva, você tinha 5, 6 segundos para fazer todo aquele troca de marcha, e hoje você freia e tem 1 segundo para entrar. A força física em cima do corpo também completamente diferente. Então, eram outros skills. Hoje não é nem mais, nem menos. Eu falei que eu competi de Fiat Uno, eu corri de Ômega e hoje eu corro de carros de GT com 12 botões de controle de tração, com Free ABS, e eu posso dizer, não é mais fácil. Eu, inclusive, acho mais difícil do que era no passado. Os tempos de reação, o corpo humano continua sendo o mesmo, mas o carro evoluiu. A gente precisa ser muito mais ágil no reflexo, muito mais ágil na forma de pensar e controlar muito mais variáveis. Talvez o skill de controlar um carro quando ele balança e tirar a mão do volante, plasticamente parece que a gente está fazendo menos, mas a gente tem que controlar inúmeras diferenças entre cada curva, mudar as configurações do volante. É uma dificuldade, parece aquele menino jogando PlayStation e apertando 10 botões ao mesmo tempo. Então a gente tem que adquirir outras habilidades e comandar mais coisas do que só andar rápido. Então eu acho inclusive mais difícil hoje do que simplesmente um botãozinho com um volante que você brigue demais. Briga menos com o carro, mas a gente controla mais variáveis. Na verdade, tudo isso acaba potencializando o talento do piloto, né? Porque você... Isso, e a competitividade aumenta, tá? Porque aí também a máquina entra num fator muito importante. Talvez eu entendendo a pergunta dele sim, hoje a máquina tem um percentual, um fator mais significativo no resultado da corrida do que ela teve no passado. Mas isso, ao mesmo tempo, faz com que todas as máquinas evoluam e que cada diferença dos pilotos, elas sejam por milésimos de segundo e não mais por segundos inteiros. Numa Stock Car, na última corrida, em meio segundo estava o grid inteiro, os 32 carros. Se você pegar uma classificação de Fórmula 1 da década de 80, os carros eram divididos por segundos. O primeiro estava 1 segundo na frente do segundo, o oitavo lugar largava 4 segundos, 5 segundos atrás do pole. As diferenças eram maiores, então a máquina sendo mais complexa e mais rápida hoje, faz com que o piloto, cada mini diferença dele faça um resultado muito pequeno. Então os erros punem muito. Se eu dou uma escapadinha, eu não tenho tempo de corrigir, eu dei uma escapadinha, 5 passaram. Não é que eu fui lá fora e voltei. Então, eu acho que está mais competitivo, fica mais difícil. A Fórmula 1 mostra isso. Os carros cada vez mais juntos, se tocando mais, batendo mais. Infelizmente, o efeito colateral ultrapassagens cada vez mais difíceis também, exatamente por andar mais juntos. Mas ele se torna cada vez mais competitivo, mas sim, o carro tem um papel importantíssimo hoje no resultado final de uma corrida. Muito legal. Muito obrigada, Chegou Cacá. Mais perguntas? Não chegou, não, mas a gente vai deixar um tempinho aqui para o Cacá se despedir de todo mundo e já agradecer a participação dele, a contribuição, que eu tenho certeza que todo mundo amou. Muito obrigada, Cacá. Que isso, Tom Bribella, obrigado, Ti, pela parceria aí de fazer as perguntas. Espero que eu possa ter colaborado em alguma coisa. Ajudou muito. Esse mundo digital, eu sou
experiente no que eu faço, mas no mundo digital eu sou um bebezinho, eu estou começando a minha experiência digital, digamos assim, agora, mas talvez o que eu pude fazer é sentir na pele o quanto importante é a gente transformar o nosso negócio, e eu me aponto como um negócio. Se eu não me apontasse como uma marca, talvez eu não tivesse conquistado todos esses troféus que estão aqui atrás. Isso faz parte um pouco de todo o aprendizado que eu pude ter na carreira. E o aprendizado do momento é esse: tecnologia, inovação e aproveitar as ferramentas da maneira mais adequada e melhor para o nosso próprio negócio. Então, estamos juntos no grande desafio da inovação, da tecnologia, de implementar tudo isso em favor de novos negócios. É isso aí. Cacá, obrigado Obrigada. de verdade. Obrigado a todos vocês que participaram desse incrível talk. Obrigado. Obrigada, Cacá. Ao pessoal do iCarros também. Beijo para vocês. Deixar o convite para a galera, gente. deixar o convite para a galera que esse final de semana, através de Band Esportes, tem corrida de GT. A gente vai estar lá com a nossa Mercedes GT3 junto com o Ricardo Batista, com o iCarros, com diversos outros patrocinadores. E no dia 19, a próxima etapa de Stock Car. Então não perde, não. Ainda tem muita competição acontecendo durante esse ano. É isso. Legal. Recado dado. Valeu. Gente, obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau, Obrigada. Rosane. Valeu. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau.